Essas rochas de gelo e poeira estão agora ao nosso alcance e prontas para nos revelar seus segredos. Os planetas menores. Acredita-se que os asteroides sejam formados por côndrulos, grãos de rocha fundidos pelo calor dentro do disco estelar. Durante a formação do Sistema Solar, as aglomerações desses côndrulos formaram os primeiros asteroides e foram os blocos de construção dos planetas. Uma vez formado o Sistema Solar, muito material restante dos asteroides adotou um amplo espectro de formas. As formas maiores são os pequenos planetas ou planetoides, suficientemente grandes para terem uma forma esférica. Essa categorização fez com que Plutão fosse retirado da lista dos planetas maiores. As amostras menores desses restos são geralmente chamadas de meteoritos. De fato, existem vários planetas menores. Alguns foram capturados em órbitas secundárias e se tornaram luas. O tradicional cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter tem um chamado Ceres, que é o maior e foi o primeiro a ser detectado. Nossa primeira imagem de um asteroide foi cortesia da sonda Galileu em sua passagem pelo cinturão de asteroides em direção a Júpiter. Ela fotografou o 951 Gaspra, um asteroide do tipo S com um diâmetro médio de pouco mais de 6 km. O S refere-se à sua composição rochosa. A sonda Galileu fotografou depois um asteroide maior, o 243 Ida, com 5 km de diâmetro. A imagem revelou que ele possui sua própria lua, chamada Dactyl. Os asteroides não estão apenas no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter. Muitos orbitam mais próximos da Terra e são chamados de objetos próximos da Terra, ou NEOs, Near Earth Objects em inglês. O radar é um instrumento muito potente que usamos para estudar os asteroides próximos da Terra. O asteroide Tutatis estava a milhões de quilômetros de distância e fomos capazes de distinguir rochas em sua superfície. Existem apenas 2 instalações de radar em todo o mundo, com sensibilidade suficiente para realizar observações regulares de objetos próximos da Terra: Arecibo e Goldstone. Nem mesmo os telescópios mais potentes, incluindo o Hubble, conseguem ver esse asteroide. Só conseguem vê-lo como um ponto de luz, porque está muito distante e é muito pequeno. Isso oferece uma oportunidade extraordinária para obter imagens muito detalhadas. O radar transmite micro-ondas que se propagam à velocidade da luz em direção ao asteroide e são refletidas de volta. O eco do radar revela características da superfície do asteroide, indica sua rotação e determina com grande precisão sua distância em relação ao radar. As imagens foram feitas com radar terrestre. O asteroide DL-86, do qual sabemos que possui sua própria lua, e o HQ-124, que passou muito perto da Terra, a cerca de 3/4 da distância até a Lua. Espera-se que ele retorne ao longo do século XXI. Os cientistas estão mais interessados nesses objetos devido ao seu potencial de cruzarem o plano orbital da Terra e talvez representarem uma ameaça. O tipo mais comum de asteroide é o tipo C, de carbono, que representa 75% dos asteroides conhecidos. A sonda Near-Shoemaker foi a primeira sonda lançada pela NASA para estudar asteroides. Ela fotografou o asteroide 253 Mathilde, do tipo C, e depois se deslocou até o 433 Eros, o maior visitado até então. Lá entrou em sua órbita, realizou várias medições e, mais por acaso do que por planejamento, pousou em sua superfície, sendo a primeira sonda a fazê-lo. A sonda experimental Deep Space One foi enviada para investigar o asteroide 9969 Brild. Devido a problemas técnicos, as imagens que enviou eram de baixa qualidade. No entanto, ela continuou até seu segundo destino, o primeiro encontro com um cometa, o 19P/Borrelly. Os cometas estão muito relacionados a AOS asteroides, mas sua origem está nos limites frios e escuros do nosso sistema solar. Os cometas são corpos remanescentes desde a formação do sistema solar há cerca de 5 bilhões de anos. Portanto, quando estudamos cometas, olhamos para o passado do nosso sistema solar. Ao investigar os detalhes dos cometas e sua formação e evolução, podemos vislumbrar como o sistema solar se formou e até mesmo como a Terra se formou e por que estamos aqui. Os cometas foram registrados ao longo da história, pois são facilmente visíveis quando se aproximam do Sol e muitas vezes foram considerados presságios de desgraça. Um cometa famoso é o Halley. Em 1986, o cometa Halley retornou, e desta vez foi recebido por uma frota de sondas espaciais. A primeira tentativa de um encontro no espaço ocorreu quando a sonda International Comet Explorer, ou ICE, passou pela cauda do cometa 21P/Giacobini-Zinner em sua rota para o Halley. A Agência Espacial Europeia enviou a sonda Giotto,
Rússia e França enviaram 2 sondas via Vênus, as Vega 1 e Vega 2. O Japão lançou suas primeiras sondas do espaço profundo, chamadas Suisei e Sakigake. Essas medições facilitaram o voo da Giotto para que ela se aproximasse mais do núcleo do cometa do que havia sido inicialmente planejado. Em 1994, astrônomos e cientistas receberam um presente especial. O cometa Shoemaker-Levy se fragmentou e caiu sobre Júpiter de forma violenta e espetacular. Os cometas exigiam mais estudo. A sonda Stardust foi enviada para investigar sucessivamente os cometas 5535, Anne Frank e Tempel 1. Ela retornou à Terra com amostras da cauda cometária do último. Nossa maior descoberta foi analisar o material cometário que voltou com a missão Stardust da NASA. Essa sonda chegou ao cometa e retornou com uma quantidade muito pequena desse material. Tínhamos apenas uma oportunidade para analisar esse material, e a análise estava no limite da nossa capacidade de detecção. Passei 2 anos otimizando a técnica, ensaiando, praticando e aperfeiçoando tudo antes do dia em que iríamos realizar. Tudo estava voltado para o grande dia. Muito poucas pessoas têm a oportunidade de trabalhar com material de cometas ou meteoritos que têm 5 bilhões de anos. E os poucos dias dedicados a realizar as medições justificaram toda a preparação necessária. A Agência Espacial Japonesa, JAXA, lançou a sonda Hayabusa para estudar o asteroide 25143 Itokawa e coletar uma amostra da superfície em uma manobra de toque e retorno. A missão levou 7 anos para ser concluída, e o módulo com a amostra foi recuperado no deserto australiano em 2010. Uma sonda com objetivos muito ambiciosos foi a Rosetta, lançada 1 ano antes pela Agência Espacial Europeia. Seu propósito era pousar no cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Só chegar até ele foi um grande desafio na navegação espacial. Se o objetivo é um encontro com um cometa, é necessário acelerar a sonda e alcançar a mesma velocidade do cometa ao redor do Sol. Este é o problema. Não apenas a distância, mas também a velocidade. Não existem foguetes que possam nos dar a velocidade necessária para sermos tão rápidos quanto um cometa. O que se faz é se aproximar de um planeta e usar a atração gravitacional do planeta para acelerar a sonda. A sonda passou perto dos asteroides 2867 Steins e 21 Lutetia. Este é um alvo muito estranho, um asteroide muito estranho. Acreditamos que possa ser um asteroide do tipo C, o que significa que é muito primitivo. No entanto, nas observações feitas da Terra e do espaço, ele não parece realmente um asteroide do tipo C, e estamos muito intrigados sobre o que ele pode ser. A sonda se deslocou então até seu objetivo principal, o cometa 67P. O núcleo empurra a sonda para fora da órbita planejada, e isso é detectado como uma mudança na frequência do sinal de rádio enviado pela sonda. A magnitude dessa mudança de frequência é uma medida da massa do núcleo do cometa, o que nos permite estimar a massa de seus componentes. Não há gelo na superfície. Ela está coberta por uma camada essencialmente constituída por material orgânico, e por isso é muito escura. Este material é uma das chaves que queremos explorar e analisar. Esses componentes poderiam abrigar o segredo da vida na Terra. Tudo se baseia na química do carbono. Quanto carbono os cometas trouxeram para a Terra? Esse carbono continha simplesmente os elementos e moléculas essenciais ou continha mais informações? Para tentar responder a essas perguntas, a Agência Espacial Europeia tentou uma das missões mais arriscadas já propostas pela humanidade: pousar uma sonda na superfície do cometa. Pousar em um cometa é um dos projetos mais complicados já propostos pelo ser humano. Este é o cometa. É um modelo em escala 1000, então o cometa real é 1000 vezes maior. O ponto de pouso está bem aqui. Pretendemos pousar aqui porque é a área mais plana que encontramos. O que queremos estudar no cometa com os instrumentos é basicamente quais materiais estão presentes. Um dos objetivos da missão é avaliar a complexidade dos materiais presentes no cometa. Para pousar, é necessário sobrevoar o cometa muito lentamente e então soltar suavemente a sonda de pouso. Não é como pousar na Lua, por exemplo, onde você pode usar foguetes para frear. Aqui, o problema é o oposto. É preciso pousar suavemente no cometa. As forças envolvidas são muito pequenas. Seria maravilhoso conseguir dados significativos se a descida for bem-sucedida. Se o pouso for bem-sucedido, coletaremos amostras e tudo sairá como planejado. Será incrível, mas realmente precisamos de muita sorte. E já tivemos. A ciência começa agora. Temos os primeiros resultados que nos dão uma primeira impressão do que acreditamos que o cometa é e de onde ele vem.
Durante o resto do ano, observaremos como o cometa evolui e descobriremos como ele funciona. Estamos estudando os pontos onde o gás e a poeira são expulsos da superfície e como funciona o início da coma, seu nascimento, até atingir uma grande distância dessa região. Apenas modelos teóricos foram propostos, e essas medições serão as primeiras a serem feitas na zona, o que é um objetivo muito importante para nós. No entanto, a sonda ficou sem energia. A reativação de Philae é improvável, mas não impossível, porque foi projetada para hibernar, para se desligar e ser capaz de se reativar por conta própria. Naturalmente, pensávamos que o período de inatividade fosse de alguns dias ou semanas, não de meses. Mas veremos. Se tivermos sorte e ela tiver sobrevivido a esses meses, poderá se reativar em junho ou julho. Enquanto observavam asteroides, os cientistas descobriram um que parecia ter uma cauda cometária. Após um estudo cuidadoso, concluíram que estavam observando o resultado do impacto de 2 asteroides. O 596 Sheila teria sido atingido a grande velocidade por um pequeno asteroide. A força do impacto equivaleria à detonação de uma bomba atômica de 100 quilotons. A NASA fez algo semelhante com a sonda Deep Impact, enviada ao cometa Tempel 1, onde lançou um módulo de colisão que impactou a superfície para estudar os destroços que foram lançados no espaço. Pouco depois, lançou outra pequena sonda de propulsão iônica chamada Dawn, com outra missão extraordinária: adentrar o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Seu objetivo era 2 dos maiores asteroides do Sistema Solar. A Dawn chegou ao Vesta, com 4 vezes mais massa do que qualquer outro asteroide conhecido, e girou ao seu redor por 1 ano, enviando uma quantidade enorme de dados. Depois, partiu em direção a Ceres, o maior dos asteroides ou planetoides. Lá, ela se estabilizou e começou seu estudo. A Agência Espacial Japonesa lançou recentemente uma segunda sonda Hayabusa, com muitas melhorias em relação à primeira. Seu objetivo é o asteroide do tipo C, 1999 JU-3. Espera-se que chegue ao seu destino em 3 anos. Colete amostras e retorne à Terra em 2020. A NASA anunciou o retorno da missão OSIRIS-REx ao asteroide 1999 RQ-36, mais conhecido como Bennu. Espera-se que o lançamento ocorra em um futuro próximo e que, após uma viagem de 2 anos, ele entre em órbita e obtenha um mapa da superfície antes de pousar para recuperar 2 quilos de material. Seu retorno com a amostra está previsto para 2023. O estudo dos asteroides também tem uma motivação prática. Em 2013, um asteroide com uma massa aproximada de 9,100 toneladas explodiu sobre a Rússia com a força de 20 bombas de Hiroshima, causando 1,500 feridos e danificando 7,000 edifícios. Não é o primeiro asteroide a chegar à Terra, como poderiam atestar os dinossauros, e provavelmente não será o último. Por meio das Nações Unidas, a Agência Espacial Europeia e outras agências espaciais estabeleceram um programa de segurança. Os dados fornecidos pela sonda NEOWISE permitiram 2 descobertas importantes. A primeira é que descobrimos que 93% dos asteroides próximos da Terra têm mais de 1 quilômetro. Existem menos asteroides próximos da Terra com mais de 100 metros, mas menos não significa nenhum. Isso nos deixa com cerca de 15,000 asteroides de mais de 100 metros que ainda não foram encontrados. Este grupo de especialistas também planeja missões de intervenção, se necessário. Achamos que seríamos capazes de desviar um asteroide usando 2 tecnologias diferentes. Uma é o que chamamos de impacto cinético, e consiste em bater no asteroide para mudar sua trajetória. A segunda é usar uma nave pesada como um trator gravitacional, por assim dizer, onde a massa da nave puxaria o asteroide. Há um projeto em fase de planejamento para arrastar um pequeno asteroide do entorno próximo à Terra até uma órbita lunar. Lá, ele poderia ser recebido por astronautas a bordo da cápsula Orion, que poderiam estudar o asteroide, coletar amostras e depois retornar à Terra. Quanto mais soubermos, mais preparados estaremos para defender nosso lugar no Sistema Solar. Bilhões de estrelas irmãs povoam o céu noturno. Estudamos nosso Sol de perto porque, assim como a Pedra de Roseta, ele pode revelar os segredos de todas as outras estrelas. Para entender essa fonte de energia e sua influência, os cientistas realizam observações da Terra e do espaço, onde uma frota de satélites USA, sensores sofisticados para monitorar o Sol e o clima espacial que ele cria. O clima espacial é o campo que estuda o que acontece no Sol e afeta a Terra, nosso ambiente espacial e o de outros planetas. Os efeitos do clima espacial são complicados, porque temos que entender o que está acontecendo no Sol, como as partículas viajam pelo espaço interplanetário e como afetam a Terra e toda a heliosfera. Por isso, precisamos de uma frota de instrumentos para estudar essas variáveis. Basicamente, é uma ciência sistemática.
É preciso entender uma parte para entender a seguinte, e no final, é necessário montar todo o quebra-cabeça para compreender os efeitos totais do clima espacial. É uma série de satélites de observação da Terra que também monitoram o Sol para estudar esse clima espacial. A sonda permanece no espaço, observando a Terra e estacionada, mas esse painel se move e se orienta em direção ao Sol, de modo que está sempre observando-o e tomando leituras a cada minuto. A atmosfera externa do Sol está sendo constantemente aquecida pela superfície solar, e isso faz com que partículas da atmosfera solar se afastem em um fluxo contínuo. Essas partículas, que preenchem todo o sistema solar, são chamadas de vento solar. A Terra é bombardeada continuamente por vários fenômenos solares. Podemos não estar cientes deles, mas o sistema solar nos afeta diariamente. Ele não afeta apenas os astronautas, mas também os habitantes da Terra. A última geração de satélites GOES é o GOES-R, que em breve será colocado em órbita. Outras plataformas em órbitas baixas terrestres incluem o microsatélite de teste TU da Agência Espacial Europeia, que está testando nova tecnologia, e o PICAR, patrocinado pelo CNES, a Agência Espacial Francesa. Hinode é a palavra japonesa para amanhecer. É uma missão conjunta entre as agências espaciais japonesa, europeia e americana para estudar os ciclos magnéticos do Sol. O estudo detalhado revelou a complexa textura granulada da superfície do Sol e a estrutura das erupções solares. Uma erupção solar é uma enorme liberação de energia que converte a energia magnética do Sol em calor e luz, acelera as partículas e pode aquecer o plasma em apenas alguns minutos, até mais de 60 milhões de graus Kelvin. Em uma grande erupção, o Sol produz um flash de luz, que é a própria erupção, e ao mesmo tempo uma grande bola de material que começa a se afastar do Sol, que é a ejeção de massa coronal. Ambos os fenômenos podem acelerar partículas subatômicas, que chamamos de partículas energéticas solares. Essas três coisas juntas constituem uma tempestade solar. Para estudar o fenômeno do vento solar, um grupo de satélites foi colocado em uma órbita especial entre a Terra e o Sol, chamada de ponto de Lagrange 1, LU1, um ponto de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol. O ACE, Advanced Composition Explorer, observa as partículas energéticas solares. O WIND estuda as ondas de rádio e de plasma que ocorrem no vento solar e na magnetosfera da Terra, e o SOHO é o Observatório Solar e Heliosférico. Usando o satélite SOHO e uma técnica chamada heliosismologia, muito semelhante à sismologia terrestre, conseguimos vislumbrar o interior do Sol. Conseguimos ver a camada do Sol que fica logo abaixo da superfície visível, a que chamamos de zona de convecção. É aí que todo o dinamismo do interior do Sol se desenvolve, na forma de bolhas que sobem à superfície. É aí que todos os fenômenos solares que observamos se desenvolvem em primeiro lugar. Sob a superfície, vemos esses fluxos de plasma solar e a formação de manchas solares. Isso é algo que nunca havia sido feito antes. Ver em detalhes o interior de uma estrela. Outro telescópio espacial de alta resolução era o TRACE. Havíamos visto detalhes dos loops coronais em imagens anteriores de outros satélites. Víamos como um grande loop, mas com as imagens atuais do TRACE, distinguimos detalhes que parecem minúsculos filamentos que se quebram, mas se reformam e lançam plasma. Explora a física de partículas por trás das erupções solares usando imagens de raios X e raios gama. Outro fenômeno que submete o sistema solar a um bombardeio é a ejeção de massa coronal, EMC. Uma ejeção de massa coronal, EMC, é uma erupção de plasma no Sol que adentra o espaço e que poderia afetar a Terra caso essa grande bola de plasma nos atingisse. A missão dos gêmeos estéreo da NASA tem um satélite em órbita ao redor do Sol à frente da Terra e outro atrás, fornecendo uma visão estereoscópica do Sol que permite entender melhor essas ejeções de massa coronal e as partículas energéticas do plasma. As partículas energéticas do Sol são partículas de plasma que são aceleradas no local da erupção a partir da energia liberada pela erupção. Essas partículas podem ser aceleradas até quase 80% da velocidade da luz. Quando uma ejeção de massa coronal viaja tão rápido, cria uma onda de choque que, por sua vez, pode criar partículas energéticas solares. Em 2009, a NASA iniciou um novo programa científico chamado Vivendo com uma Estrela. A joia da coroa desse programa é o Observatório de Dinâmica Solar, ODS, o satélite mais avançado já projetado para estudar o Sol e seu comportamento dinâmico. O objetivo é desenvolver estudos científicos necessários para entender os aspectos do Sol que nos afetam diretamente na Terra. O satélite produz imagens de altíssima definição, com 16 megapixels e 13 comprimentos de onda distintos,
desde frequências de ultravioleta extremo até imagens heliosísmicas e magnéticas e imagens atmosféricas. Cada comprimento de onda foi selecionado para destacar uma parte específica da atmosfera solar. Os resultados são impressionantes e revelam em grande detalhe a superfície do Sol e os limites exteriores da coroa solar. Esses fenômenos solares são maiores que nosso planeta, e a ciência renovou o interesse pelo campo magnético terrestre, que nos protege na superfície da Terra. Estamos protegidos contra erupções solares e ejeções de massa coronal quando impactam aqui, graças ao campo magnético terrestre, chamado de magnetosfera, que desvia o campo magnético solar e as partículas energéticas, e também graças à atmosfera, que absorve os maiores níveis de radiação. Felizmente, na Terra estamos protegidos contra erupções solares e ejeções de massa coronal por sua atmosfera exterior, que absorve grande parte da energia do aumento de luz das erupções solares. Mas também estamos protegidos pelo campo magnético. A Terra tem um polo norte e um polo sul, e isso sabemos com a bússola. Mas esse campo magnético também nos protege das partículas de plasma, provenientes das ejeções de massa coronal, desviando grande parte dessa energia direta. Quando uma ejeção de massa coronal atinge o campo magnético terrestre, ele é deformado. As partículas são então desviadas, e ocorrem mudanças no lado oposto da Terra, que aceleram essas partículas e as lançam em direção a OS polos norte e sul, produzindo esse belo fenômeno de luzes verdes, azuis e vermelhas, que são as auroras. A energia do Sol é produzida por meio de um processo chamado fusão, que ocorre no próprio núcleo do Sol, onde a intensidade do calor e da densidade faz com que os prótons se fundam para criar hélio. Este é o processo que cria a energia do Sol. À medida que a energia se desloca para fora, impulsionada por campos magnéticos, a temperatura diminui até esse ponto. Tudo faz sentido, na medida em que a zona mais quente é a intermediária, e em seguida torna-se progressivamente mais fria à medida que você se afasta. Então ocorre algo muito interessante. A temperatura começa a aumentar novamente. Essa camada onde a temperatura aumenta novamente é chamada de cromosfera. Ela fica entre a fotosfera e a coroa, que é a parte mais quente da atmosfera solar. Para descobrir como essa zona é aquecida, foi lançada outra missão em 2013, chamada IRIS. O satélite IRIS está equipado com um telescópio de ultravioleta e um espectrógrafo. Sua grande capacidade de resolução permite resolver características de apenas 240 km na superfície do Sol. As primeiras imagens enviadas pelo IRIS mostram uma infinidade de estruturas fibrilares nunca antes vistas e que revelam enormes contrastes em densidade e temperatura por toda a região. A luz da cromosfera é difícil de interpretar devido à complexa interação da luz com a matéria, que rebate ao seu redor muitas vezes, por assim dizer, antes de ser lançada em nossa direção. Isso significa que as interações dessa matéria precisam ser modeladas em grande detalhe, não apenas com computadores, mas com as técnicas que a equipe do IRIS desenvolveu. Nesse sentido, estamos preparados para fazê-lo. Os dados coletados pelo satélite IRIS mostram que a região intermediária do Sol é significativamente mais complexa do que acreditávamos. Embora a coroa seja muito quente, com milhões de graus, sua densidade é muito baixa. Assim, não é preciso muita energia para aquecê-la a essa temperatura. A cromosfera, no entanto, tem uma densidade muito maior. E, embora sua temperatura seja mais baixa, há muito mais energia contida na cromosfera do que na coroa. Por isso, basta que uma pequena fração da energia da cromosfera escape para a coroa para impulsionar todos os processos que vemos, como o calor extremo ou a aceleração do vento solar, que banha todo o sistema e impacta todos os planetas, incluindo o nosso. Esperamos entender melhor esses fascinantes e importantes processos por meio do IRIS. Essa energia que flui do Sol produz outro fenômeno espetacular nos planetas do Sistema Solar. As auroras boreais são partículas que foram desviadas em direção ao Polo Norte e ao Polo Sul, e que produzem essas lindas cores verdes, azuis e vermelhas. Não são partículas que vêm diretamente do Sol. Quando chega uma ejeção de massa coronal, ela afeta o campo magnético terrestre, colide com ele e o deforma, o que provoca outras mudanças no lado oposto da Terra. Mudanças que, por sua vez, aceleram mais partículas e as lançam em direção a OS polos norte e sul, produzindo essas lindas ondas de azul, verde e vermelho que tanto nos encantam. Para enfrentar novas questões sobre o vento solar e as partículas energéticas, a NASA lançou um par de satélites em órbita terrestre. As sondas Van Allen receberam o nome do famoso cientista que descobriu os cinturões de radiação que cercam nosso planeta e foram lançadas para estudar em maior detalhe o fenômeno da radiação e dos campos magnéticos que cercam a Terra. O campo magnético da Terra é sacudido e deformado pela atividade geomagnética causada por erupções no Sol.
e por grandes bolhas de plasma que se originam no Sol e se dirigem à Terra. Parte dessa energia é capturada no campo magnético da Terra e, por meio de vários processos, essa energia excita as partículas nos cinturões de radiação até níveis de energia que representam um risco para as naves espaciais e os astronautas. Os dois satélites se concentram nos cinturões de radiação dinâmicos na magnetosfera interna da Terra e são os únicos que fazem isso. Portanto, são um componente fundamental na série de fenômenos que ligam o Sol à Terra. As erupções solares e as projeções de massa coronal são impulsionadas por reconexões magnéticas. O Sol agita seu campo magnético intrínseco, fazendo com que os campos magnéticos opostos se aniquilem. Mas não se pode simplesmente se livrar do campo magnético. Não se pode se livrar dessa energia. Essa energia precisa se converter e ser transferida para outras coisas, como movimentos no plasma, aceleração do plasma, aquecimento do plasma e produção de maior luminosidade. Na superfície da Terra, estamos protegidos contra erupções solares e ejeções de massa coronal quando chegam à Terra, graças ao campo magnético, chamado de magnetosfera, que desvia o campo magnético e as partículas energéticas, além da atmosfera, que absorve os maiores níveis de radiação. Esse campo magnético da Terra também nos protege das partículas carregadas de plasma que vêm das ejeções de massa coronal, desviando grande parte dessa energia direta. O fenômeno da reconexão magnética não é bem compreendido. Por isso, a NASA lançou uma missão multissatélite chamada MMS, para tentar descobrir os segredos do nosso campo magnético. A missão MMS consiste em 4 satélites que voam em constelação para medir um processo chamado reconexão magnética. O universo está cheio de plasma e campos magnéticos. E em todo o universo temos diferentes tipos de plasma colidindo uns com os outros. Um exemplo disso é o vento solar que chega e colide com a magnetosfera da Terra. Uma fração da energia cinética do plasma se converte rapidamente em energia do plasma. Isso pode ser considerado uma espécie de explosão magnética. E isso é importante porque essas explosões impulsionam muitos dos padrões climáticos que vemos na magnetosfera, o que os cientistas espaciais chamam de clima espacial. Esses fenômenos podem ter um impacto em nossa vida diária. Eles podem afetar satélites de comunicação ou a rede elétrica. Portanto, precisamos entender como essas reconexões magnéticas funcionam. Precisamos medir a reconexão magnética em mais de um ponto para ver como ela varia no espaço, nas 3 dimensões espaciais. Isso requer um tetraedro. Outro benefício fantástico é que nos permitirá reconhecer as zonas de reconexão magnética com mais facilidade do que usando apenas um satélite. A ideia é ter 4 satélites cercando a zona onde a explosão está ocorrendo. A separação entre os satélites é de 10 a 100 quilômetros, o que pode parecer uma grande distância. Mas em termos da magnetosfera, que é absolutamente enorme, é realmente uma região microscópica que estamos tentando cobrir. A MMS tem 2 fases orbitais projetadas para estudar a reconexão no lado diurno. Temos a situação de que o vento solar está constantemente colidindo com o campo magnético da Terra. Isso é realmente bom para a MMS porque sabemos que a MMS estará nessa zona em algum momento. O que esperamos é que, como esse processo ocorre constantemente, possamos ter sorte e voar através da explosão magnética à medida que ela ocorre. No lado noturno, no entanto, a situação é um pouco diferente. Há um aumento gradual da energia magnética na cauda. Esses processos de reconexão, essas explosões magnéticas, podem ocorrer de forma aleatória, e realmente não sabemos quando vão ocorrer ou se vão ocorrer na cauda. Precisamos entender ambos os fenômenos, e queremos entender como a magnetosfera funciona. Acreditamos que ambos os cenários são muito importantes também para o estudo do Sol, do vento solar, das magnetosferas planetárias e de muitos objetos astrofísicos, assim como em laboratório. Esperamos que isso nos permita melhorar nossos modelos para introduzir a física adequada e fazer previsões sobre quando e onde ocorrerão as reconexões. Isso nos ajudará a melhorar a capacidade de previsão de nossos modelos de clima espacial. Os instrumentos que medem as partículas no espaço estão detectando-as com mais velocidade e maior cadência do que em missões anteriores. É um fator de 100. Enquanto os instrumentos da geração anterior levavam 3 ou 4 segundos para construir uma imagem completa do céu, a MMS levará cerca de 30 milissegundos. É uma tecnologia que representa um salto qualitativo. Os aproximadamente 12 satélites que operam atualmente serão reforçados com novas missões, entre as quais a Agência Espacial Japonesa lançará seu próximo satélite solar. A Agência Espacial Indiana lançará um satélite para estudar as ejeções de massa coronal e as estruturas de campo magnético.
O Deep Space Climate Observatory monitorará o vento solar em tempo real, o que é fundamental para a precisão das previsões e alertas de fenômenos de clima espacial. A sonda Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia será lançada em 2018 e passará mais perto do Sol do que o planeta Mercúrio para estudar como o Sol cria e controla sua heliosfera. Também está planejada para lançamento em 2018 a Solar Probe Plus da NASA, que chegará mais perto do Sol do que qualquer outra sonda já chegou, a apenas 5 milhões de quilômetros da superfície da estrela. Os cientistas esperaram muito tempo para enviar uma sonda que passasse pela atmosfera externa do Sol. A sonda será exposta a temperaturas de quase 1.370 graus Celsius. Todos esses satélites continuarão a monitorar, estudar e desvendar os segredos desse forno nuclear que nos fornece luz e vida. Estão lá fora, escondidos na imensidão do espaço, planetas tão estranhos que nem mesmo a ficção científica poderia imaginar. Pela primeira vez na história, os cientistas estão descobrindo novos mundos além do nosso sistema solar, lugares onde o gelo é quente e a chuva é feita de ferro. São mundos inexplorados, distintos, imprevisíveis. E em algum lugar escondido entre esses misteriosos novos mundos, os cientistas perseguem a maior de todas as descobertas. Planetas como o nosso, terras extrasolares, mundos infinitos. A busca por mundos extrasolares. Centro Espacial Kennedy, Flórida, 6 de março de 2009. O foguete passa pelas últimas verificações de segurança. É o início de uma missão extraordinariamente ambiciosa. O Observatório Espacial Kepler busca planetas semelhantes à Terra em uma região formada por 100 mil estrelas. É a culminação de uma jornada que começou há mais de uma década, com uma das descobertas científicas mais significativas da história. Alpes da Alta Provença, França, 1995. O astrônomo suíço Michel Mayor e sua equipe observam rotineiramente estrelas da constelação de Pégaso, localizada a 50 anos-luz de distância. Mas seus instrumentos revelam algo estranho. Uma estrela treme e se move violentamente. Descobrimos que a velocidade de uma daquelas estrelas mudava com o tempo. O que é suficientemente forte para perturbar uma estrela do tamanho do nosso Sol? A resposta de Mayor é uma ideia radical: um planeta. Mas ninguém jamais havia observado um planeta orbitando uma estrela semelhante ao Sol. O problema para detectar um planeta na órbita de outra estrela reside no fato de que, quando o planeta gira perto da estrela, sua luz fica ofuscada pelo brilho desta. Apesar das dificuldades, Mayor confia em seus dados e insiste que esses movimentos violentos são causados pela força gravitacional exercida pelo planeta. Eu era muito cético quando li as declarações de Michel Mayor. Muitas vezes, já haviam anunciado erroneamente a descoberta de um planeta na órbita de uma estrela. Então pensei, lá vamos nós de novo. Decidi observar aquela estrela por 4 noites, e surpreendentemente, a estrela se movia exatamente como Michel Mayor e seu colega Didier Queloz haviam contado. Eles anunciam sua descoberta, e a notícia abala a comunidade científica. Pela primeira vez, havia provas verificáveis e reproduzíveis da existência de um planeta orbitando uma estrela semelhante ao Sol, denominado oficialmente 51 Pégasi b. O planeta foi informalmente batizado de Belerofonte, em homenagem ao herói grego que montou Pégaso, o cavalo alado. É um planeta que quebra todas as regras. Belerofonte se abraça perto de sua ardente estrela a cerca de 1.800 graus Fahrenheit. Sua massa é quase 150 vezes a da Terra, e é um gigante gasoso como Júpiter. Um gigante gasoso é um planeta composto de hidrogênio e hélio. Apenas as camadas externas são gasosas, mas em seu interior, as enormes pressões comprimem o hidrogênio e o hélio. É completamente diferente de qualquer objeto do nosso sistema solar. Trata-se de um tipo de planeta completamente novo, o que os cientistas chamam de Júpiter quente. É como quando você vai ao Havaí e vê a lava fluindo. Assim é um Júpiter quente. Muito, muito quente. A Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol, a distância ideal. Esses Júpiteres quentes estão cerca de 100 vezes mais próximos. E, portanto, a quantidade de luz solar que recebem é 10.000 vezes maior. Isso representa uma estrela, e isso representa um Júpiter quente. Um Júpiter quente está a uma distância de 3 a 4 diâmetros estelares da estrela, ou seja, 1, 2, 3. Assim de perto estaria um Júpiter quente de sua estrela. Os Júpiteres quentes estão sujeitos à força de maré da estrela, de modo que mostram sempre a mesma face à sua estrela, assim como a Lua e a Terra. Um lado está sempre no dia, e o outro sempre na noite. Se eu caísse em um Júpiter quente, gostaria que fosse no lado de trás e que até lá chegasse um pouco do calor do lado voltado para a estrela. A variação térmica faz com que a atmosfera de Belerofonte seja extremamente ventosa. O ar aquecido pela estrela sobe e o ar mais frio desce para substituí-lo, assim como acontece na Terra.
O vento ruge a milhares de quilômetros por hora, com uma força superior ao que poderíamos suportar. As altas temperaturas impedem a existência de vapor de água, mas isso não significa necessariamente que nunca chova. A temperatura é muito alta para que as nuvens possam se formar, até mesmo para que a água apareça. Mas, em seu lugar, poderiam se formar nuvens de ferro. O vapor de ferro se forma em temperaturas muito mais altas do que o vapor de água. Por isso, as coisas podem se complicar um pouco mais. Melhor levar um guarda-chuva muito resistente. O ferro cairá sobre o guarda-chuva, cobrindo-o rapidamente até que seu peso o quebre. No alto, cortinas de cores dançam no firmamento. As partículas carregadas eletricamente provenientes da estrela vizinha fazem com que as auroras sejam mais intensas do que a aurora boreal terrestre. E há algo ainda mais singular neste mundo recém-descoberto. Belerofonte completa sua órbita ao redor de seu Sol em apenas 2 dias abrasadores. Nenhum planeta que se preze dá a volta à sua estrela em 2 dias. Nenhum planeta do nosso sistema solar leva tão pouco tempo. Para os cientistas, essa minúscula órbita representa um desafio à ideia comumente aceita sobre a origem dos planetas. O fato de que o planeta completasse sua órbita a cada 4 dias representava um enigma, até que um dia, no meio da noite, pensei: isso demonstra que esses planetas migram para o interior, não permanecem imóveis onde estão. A chave do enigma está na maneira como os planetas se formam. Os planetas são um subproduto da formação das estrelas. Quando uma estrela nasce, forma-se um disco de poeira e pequenos asteroides. Grande parte do que sabemos vem do telescópio espacial Hubble e de sua exploração da nebulosa da Águia. Esse aglomerado estelar salpicado de discos de poeira e gás está em colapso. No centro do disco formou-se uma enorme concentração de gás e poeira. As temperaturas atingem abrasadores 18 milhões de graus. E tanta energia é liberada quanto na fusão nuclear que alimenta o nosso Sol. Uma estrela nasceu. A radiação das estrelas origina um vento solar que dispersa a poeira. Parte dessa poeira sobrevive e permanece na órbita da recém-nascida estrela. Ao longo de milhões de anos, a poeira se compacta, formando nódulos que se transformam em asteroides, que por sua vez se transformam em planetas. Esses planetas migram através do disco até encontrar uma órbita estável. É por essa razão que Belerofonte está tão perto de sua estrela-mãe. Mas há um mundo recém-descoberto que encontrou uma órbita estável em um lugar onde um planeta nunca deveria estar. Em 2001, o telescópio espacial Hubble se dirige a uma estrela escura da constelação de Pégaso, a 150 anos-luz de distância da Terra, na mesma região em que, 6 anos antes, Belerofonte foi descoberto. O Hubble persegue outro Júpiter quente descoberto pelo astrônomo Geoff Marcy, mas este é diferente de Belerofonte. Com certeza, vocês já ouviram falar do planeta HD 209458b. É um nome horrível para um lugar horrível. O HD 209458b foi batizado de Osíris, o deus egípcio da morte, por seus descobridores. A massa de Osíris é 200 vezes maior que a massa da Terra. Este planeta migrou perigosamente perto de seu Sol, a apenas 6 milhões e meio de quilômetros de sua abrasadora superfície. Osíris queima em um inferno planetário. A temperatura média diária em Osíris supera os 2.000 graus. Nada de aquecimento global. Isso é aquecimento global extremo, o que faz com que Osíris perca 550.000 toneladas de ar por segundo. Há um escape de gás, um fluxo constante de hidrogênio e hélio que está formando uma imensa nuvem ao redor do planeta. Sua atmosfera está sangrando para o espaço. Os cientistas conjecturam que por trás do planeta se esconde uma enorme cauda em forma de espiral de gás. Osíris representa uma oportunidade sem precedentes para os astrônomos. Graças ao Hubble, eles podem analisar a atmosfera inchada deste planeta extrasolar. Pela primeira vez, podemos conhecer a composição da atmosfera de um planeta extrasolar. Surpreendentemente, o Hubble encontra muitos dos elementos químicos básicos necessários para a vida: sódio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas a temperatura em Osíris é alta demais para a vida como a conhecemos. Poderiam existir formas de vida diferentes que sobrevivessem a temperaturas mais elevadas, mas não há uma superfície sólida, como sabemos que existe em um Júpiter quente. Assim, essa forma de vida estaria limitada a pequenos micróbios flutuando no aerossol. A atmosfera em nosso planeta está cheia de vida, mas a vida não nasceu lá. Portanto, não pode haver vida nos Júpiteres quentes. Os astrônomos encontraram muitos Júpiteres quentes
desde que Belerofonte foi descoberto em 1995. Mas as condições descartam esses planetas como lugares onde o drama da vida pode se desenrolar. Um desses gigantes gasosos é um planeta que desafia todas as leis da evolução. Na Califórnia, o astrônomo Geoff Marcy fez uma descoberta surpreendente sobre um planeta na órbita de 16 Cygni b, uma estrela localizada na constelação de Cygnus, o Cisne, a 70 anos-luz de distância. Era evidente que sua órbita era alongada, aproximando o planeta e depois o afastando da estrela anfitriã. Aquilo, é claro, era um desafio para todas as nossas ideias baseadas em nosso sistema solar, no qual todos os planetas giram ao redor do Sol em órbitas quase circulares, como os sulcos de um disco. Assim como um gigantesco ioiô espacial, o gigante gasoso se move para frente e para trás em seu sistema solar. É como se a Terra se aproximasse a toda velocidade a 40 milhões de quilômetros do Sol a cada ano para, uma vez passado Marte, afastar-se em direção a Júpiter. E como todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, este planeta ioiô teria seu próprio séquito de luas. E se uma dessas luas se parecesse com a Terra? Aqui é onde a coisa fica interessante. Vamos imaginar uma lua rochosa, com uma superfície com lagos e oceanos, talvez riachos e cachoeiras. A Lua giraria ao redor de seu planeta, e ambos ao redor da estrela anfitriã. Ao contrário da Lua sem ar que gira ao redor da Terra, esta Lua é um mundo com estações extremas. Em nosso mundo, as estações são causadas pela inclinação do eixo do planeta. Neste outro, a causa é sua órbita alongada. Esses pobres planetas com órbitas elípticas alongadas sofrem mudanças climáticas violentas ao longo do ano. No ponto mais próximo da órbita, a estrela queima o planeta Ioiô e sua lua começa o verão. A atmosfera na Lua, semelhante à Terra, é varrida por violentas tempestades. Um furacão de categoria 5 na Terra é apenas um redemoinho suave em comparação com os imensos turbilhões que se formam aqui. As nuvens se condensam à medida que a água evapora e as temperaturas aumentam rapidamente. A água e os gases se aquecem e os oceanos fervem, transformando-se em vapor. É como uma grande sauna. No zênite do verão, a Lua sufoca a 800 graus de temperatura. Ela está no ponto mais próximo da estrela em sua órbita de 26 meses. O verão dura apenas 2 meses. Mas que verão! O planeta e sua lua se afastam do forno da estrela. As temperaturas caem para registros que consideraríamos moderados e confortáveis. Com a chegada do outono, as chuvas voltam para a lua sedenta e queimada pelo sol. As bacias secas dos oceanos voltam a se encher, e novos mares formam novas costas. A tranquilidade se instala à medida que o planeta Ioiô e sua lua deslizam para as profundezas do gelado e escuro inverno. As temperaturas rondam os 260 graus abaixo de zero. Os oceanos congelam e as calotas polares se expandem pela superfície da Lua, cobrindo-a com uma camada de gelo de quilômetros e quilômetros de espessura. O inverno é longo, dura 17 meses. Na primavera, o Sol se aproxima do céu dessa Lua desolada, e os gelos se quebram e derretem violentamente. Enormes icebergs navegam em um tempestuoso oceano de águas crescentes. Em 2 preciosos e breves períodos, durante o degelo da primavera e as chuvas do outono, o clima desta lua semelhante à Terra é ameno e agradável. A 150 milhões de quilômetros da estrela, aproximadamente a mesma distância que existe entre o Sol e a Terra, a órbita elíptica deste planeta e sua lua ao redor da estrela, atravessa uma região que alguns cientistas chamam de zona habitável. As condições aqui são simplesmente perfeitas para a vida. Se você estiver muito perto da estrela, o calor é excessivo, e se estiver muito longe, o frio é excessivo e tudo congela. Mas se você estiver exatamente no meio, é perfeito. Todas as estrelas têm uma zona habitável. A localização dessa zona depende do tamanho e da temperatura da estrela. Em nosso sistema solar, Vênus marca o limite interno e Marte, o limite externo. A Terra e sua abundante vida estão exatamente no meio. A Lua de 16 Cygni b viaja para a zona habitável 2 vezes por ano. Na primavera, por 3 meses e meio em sua aproximação, e no outono, por 3 meses e meio em seu rápido retorno aos confins mais frios do espaço. A vida poderia sobreviver às condições fora da zona habitável? Poderiam existir seres vivos inteligentes o suficiente para hibernar, como fazem alguns animais terrestres durante o inverno? Pode parecer fantasioso, mas gostaria de lembrar das zonas de maré em nosso planeta. A vida nas margens dos mares é muito rica, apesar das marés. Há muitos seres vivos que ficam submersos quando a maré sobe, mas quando a maré desce e a água recua, esses animais sobrevivem perfeitamente. O estranho ciclo orbital do planeta Ioiô cria condições fugazes perfeitas para a vida, mas também para a morte. Alguns planetas extrasolares são ainda mais surpreendentes.
Vamos imaginar um mundo sem uma estrela ao redor da qual orbitar. Os cientistas especulam que nossa galáxia pode conter muitos planetas errantes, vagando pelos escuros caminhos do espaço interestelar. São mundos órfãos, planetas expulsos de seus sistemas solares pelo caos da migração planetária. Os astrônomos chamam esses mundos de planetas errantes. São planetas sem estrela que vagam pela galáxia indefinidamente. Que força gigantesca poderia expulsar um planeta de seu sistema solar? Quando uma estrela jovem se forma com um contingente de planetas ao seu redor, muitos desses planetas interagem gravitacionalmente, acelerando-se de modo que um deles é ejetado do sistema planetário, expulso da ilha, por assim dizer. Se você tivesse o azar de viver em um planeta expulso por uma colisão, ou quase colisão com outro grande objeto, provavelmente sairia rapidamente da zona habitável. Em nossa galáxia, existem centenas de bilhões de planetas errantes, grandes e perdidos, sem uma estrela-mãe para aquecê-los. Frio, escuro, silencioso. Os planetas errantes não têm sol, são mundos sem dias nem anos. Vivem em alerta em uma noite eterna. Os planetas errantes são vagabundos solitários, os guardiões da galáxia. Só porque vagam pelo espaço, não significa que um planeta errante esteja morto. Pode haver vida em um planeta errante rochoso. Um planeta errante pequeno e rochoso, sem atmosfera, hibernaria no frio extremo, mais frio que o dia mais gélido de nosso Polo Sul. Mas um planeta errante grande o suficiente para reter a atmosfera conservará o calor gerado quando o planeta se formou. É o efeito estufa perfeito. O calor e a energia emanam do núcleo fundido nas profundezas do planeta solitário. Se o planeta errante fosse um gigante gasoso como Júpiter, ele poderia ter um sistema de luas. A força gravitacional entre um planeta errante e suas luas produz fricção, de modo que a Lua reteria calor em seu interior. Essas luas poderiam abrigar vida, assim como Io, a lua de Júpiter, que tem vulcões e muita energia térmica gerada pela interação com Júpiter e suas outras luas. Se algo vive aqui, serão apenas células simples, como as bactérias comuns em nosso planeta, e não formas de vida complexas. Sem um sol que possibilite a fotossíntese, esses diminutos organismos extraem sua energia das substâncias químicas na superfície do planeta ou de sua lua. Na Terra, existem condições semelhantes. Colônias de bactérias foram descobertas em minas africanas profundas. Elas carecem completamente de luz e sobrevivem exclusivamente com as substâncias químicas que fabricam a partir do solo em que vivem. Seu metabolismo é extremamente lento e se reproduzem apenas uma vez a cada 1000 anos. Se houver vida em um planeta errante sem Sol, podem ser organismos como esses, abandonados quando eram um planeta jovem. Enquanto os planetas errantes hibernam pacificamente, o mundo tem sido abalado por mudanças caóticas desde o início dos tempos. Em 2003, os astrônomos confirmam a existência de uma verdadeira relíquia das origens do mundo na constelação de Escorpião. A maioria dos planetas conhecidos, fora do nosso sistema solar, está localizada no disco principal de nossa galáxia, mas este mundo está bem acima do disco da Via Láctea, em um aglomerado de 10.000 estrelas primitivas. O planeta PSR B1600-2026 é mais conhecido por seu apelido, Matusalém, o personagem mais longevo da Bíblia. A razão pela qual ele é chamado de planeta Matusalém é porque o aglomerado tem cerca de 12 bilhões de anos. A Terra é um planeta adolescente em comparação com o velho Matusalém. Cerca de 8 bilhões de anos antes da formação da Terra, Matusalém era um jovem gigante gasoso com tempestades furiosas e um séquito de luas. As eras passam e os ventos e tempestades diminuem, deixando para trás um mundo silencioso e tranquilo. De repente, 2 estrelas surgem no céu. São os núcleos extintos de estrelas mortas há muito tempo, perseguindo o aglomerado. No meio denso de um aglomerado globular, há muitas colisões e quase colisões interestelares. Sistemas em que uma estrela é expulsa e outra é capturada. É uma dança cósmica da gravitação, semelhante à migração de planetas. Uma das estrelas é expulsa e substituída pela estrela-mãe de Matusalém. Matusalém é agora um planeta com 2 sóis. Cada dia nasce e anoitece 2 vezes. As nuvens e todos os objetos projetam 2 sombras. Com o tempo, a estrela-mãe original começa a se expandir, sinal de que sua vida está chegando ao fim. Ela se incha até se tornar uma gigante vermelha e é engolida por uma estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons devora a gigante vermelha. Agora, Matusalém é um mundo preso pelos esqueletos de 2 estrelas mortas, o núcleo nu da gigante vermelha e sua companheira, a pulsante estrela de nêutrons. Matusalém é um sobrevivente, mas por mais estranho que tenha sido o passado de Matusalém, nada se compara à estranha anomalia de um pulsar localizado a 980 anos-luz da Terra, na constelação de Virgem. À distância, um pulsar é como uma luz intermitente, mas de perto, os pulsares bombardeiam seu entorno com radiação letal.
não é o lugar para um planeta. Ainda assim, algo interfere na precisão deste pulsar. Uma possível explicação é que a anomalia seja causada por um planeta, mas a maioria dos astrônomos vê com ceticismo a possibilidade de existirem planetas na órbita de um pulsar. A razão pela qual isso é um problema é que os pulsares se formam em uma imensa explosão. Quando uma estrela gigante vermelha explode, a gigantesca bola de fogo chamada supernova libera tanta energia em 1 minuto quanto o Sol gera em toda a sua vida. A onda de choque da supernova é tão grande que é difícil imaginar que um planeta possa sobreviver a ela. Quando a poeira cósmica se dissipa, o que resta é o núcleo esmagado da gigante vermelha, pulsando no coração de um campo de destroços em expansão. A matéria lançada na colossal explosão é atraída de volta ao pulsar, formando um disco. Do caos, emerge um novo mundo, nascido do fogo e da destruição. Um zumbi planetário surgido do cadáver do que antes foi uma estrela gigante vermelha. É incrível que planetas possam se formar em um planeta na órbita de um pulsar. Você teria a sensação de estar em uma discoteca com uma luz estroboscópica muito intensa. A radiação emitida por esse monstro estelar dissocia as moléculas orgânicas necessárias para a vida. O pulsar tem campos magnéticos muito poderosos que são arrastados na rotação da estrela, aprisionando tudo o que encontram em seu caminho. Elétrons, prótons, lançando-os para fora em alta velocidade com mais força que o vento solar. Eu não posso imaginar sequer que exista a possibilidade de que a vida mais simples, a microbiana, possa surgir e prosperar em um planeta próximo a um pulsar. Basicamente porque tudo o que está no campo do pulsar recebe uma quantidade excessiva de energia, e o que está fora dele carece completamente de energia. A descoberta de planetas pulsares demonstra como novos mundos podem se formar na esteira da destruição de uma estrela. Não importa onde um planeta surja, o processo de seu nascimento sempre é repleto de perigo. Às vezes, a violência é tão grande que o fim do mundo chega antes de seu começo. Em 2007, os astrônomos do telescópio Gigante Gêmeos Norte fazem uma descoberta estranha no aglomerado das Pleiades, a 400 anos-luz da Terra. Uma estrela conhecida apenas por seu número de catálogo, HD 23514, está cercada por uma nuvem de gás e poeira em forma de rosquinha. A estrela no centro da rosquinha tem 100 milhões de anos, um bebê cósmico em termos astronômicos. Nosso Sol é 45 vezes mais velho. As condições são perfeitas para a formação de planetas. Mas a análise espectral encontra algo estranho. A poeira está completamente pulverizada. Normalmente, as estrelas jovens estão cercadas por planetas em formação. O planeta aparece ao redor da jovem estrela em um disco protoplanetário de gás e poeira, e depois continua seu caminho confiando em sua órbita, sem perceber que está perto demais de outro planeta. Milhões de anos atrás, 2 planetas primordiais localizados na órbita de HD 23514 estavam caminhando para seu fim. À medida que os 2 mundos se aproximavam, a força de maré moldava as esferas planetárias em uma forma ovoidal. Nada permanece. Os 2 mundos são destruídos, originando a poeira e os asteroides descobertos ao redor da estrela HD 23514. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, um apocalipse semelhante ocorreu na Terra. Um planeta do tamanho de Marte se forma na órbita do recém-nascido planeta. Assim como os planetas de HD 23514, a Terra e esse corpo de tamanho semelhante ao de Marte estavam caminhando para uma colisão inevitável. Se você tivesse o azar de se encontrar nesse planeta em formação, em processo de se tornar a Terra, acordaria uma manhã e descobriria que o céu está cada vez mais escuro e que, em menos de 1 hora, um corpo do tamanho de Marte está caindo sobre você. A onda de choque resultante da colisão é sentida em todo o planeta. A superfície terrestre é devastada. A colisão destrói um lado do planeta. Rochas derretidas são espalhadas pelo espaço. Todo o globo está salpicado de meteoritos e gases tóxicos. O inferno parece um feriado nas Bahamas. Os asteroides resultantes da colisão se fundem, formando nossa Lua, um novo planeta. As colisões fazem parte do processo de formação dos sistemas planetários. Um planeta sólido seria o resultado da fusão de fragmentos de rocha. E, por toda a galáxia, fragmentos de rocha colidem e formam mundos semelhantes à Terra que desafiam a imaginação. Há um novo planeta lá fora. Um planeta cuja existência você desconhecia. Não é apenas um planeta, é um novo tipo de planeta. A Terra com esteroides. Eu gosto de chamá-los de superterras. Eles são como a Terra, exceto por sua massa, que é 10 vezes a do nosso planeta. Uma das famílias de superterras tem, assim como o nosso mundo, continentes e oceanos. Outra poderia ser muito seca, como Marte.
E existe outra família que chamamos de mundos aquáticos ou planetas oceânicos, que são completamente cobertos por água. Bem-vindos a Gliese 581c. Este planeta foi descoberto por Michel Mayor e, junto com outros 2 planetas, gira ao redor de uma estrela minúscula. Está na constelação de Libra, a apenas 20 anos-luz de distância, e é um dos menores planetas rochosos descobertos fora do nosso sistema solar. Mas isso não significa que Gliese 581c seja pequeno. Ainda é uma super-terra, com uma massa 5 vezes maior que a da Terra. Mas é a possibilidade de conter água que fascina os cientistas. Um planeta oceânico é como estar no meio do Oceano Pacífico, sem terra à vista, só água, nuvens brancas e fofas, e o céu azul sobre sua cabeça. Os ventos no mundo oceânico seriam semelhantes à ósse da Terra. Então é um ótimo lugar para navegar. O clima é absolutamente perfeito. O céu estaria sempre azul e o sol no mesmo lugar. Que tal como parte meteorológica? Não há terra em lugar algum, nem mesmo a muitos quilômetros de profundidade. A camada de água seria muito profunda, pelo menos 1/4 da profundidade do planeta. A pressão aumenta à medida que mergulhamos nas profundezas marinhas. A 12.000 metros, atingimos a profundidade máxima dos oceanos da Terra. Atravessamos o limite de 33.000 metros. A pressão é tão forte que a água começa a assumir formas novas e surpreendentes. A uma profundidade 10 vezes maior que a do oceano mais profundo da Terra, chegamos ao fundo. Quando há uma massa de água enorme, a pressão no fundo do oceano é muito alta, em excesso de 1 milhão de atmosferas. E essa pressão comprime a água do oceano em um estado que chamamos de gelo 7. Não é como o gelo do seu congelador. As moléculas de água que formam o gelo do seu freezer estão desordenadas. Mas se você fizer gelo sob pressões muito altas, as moléculas de água se ordenam, chegando até a se alinhar. Esse cristal é muito parecido com o gelo, tenho certeza. Também conhecido como gelo mineral, o gelo 7 poderia existir em nosso sistema solar. Europa, uma lua de Júpiter, poderia estar coberta por um manto de água preso por uma espessa crosta de gelo. A pressão da crosta é tão grande que poderia haver gelo 7 nas profundezas desses mares inexplorados. Se ampliarmos e descongelarmos a Europa, o resultado poderia ser um mundo aquático semelhante a Gliese 581c. Pode-se pensar que a vida poderia surgir em um mundo oceânico. Afinal, a água é essencial para a vida na Terra. Em nosso planeta, em todos os lugares onde há água, há vida. É impossível encontrar uma gota de água estéril na Terra, a menos que você mesmo a coloque no micro-ondas. Nesse mundo oceânico, poderia haver bactérias ou algum tipo de vida oceânica. Mas nem todas as superterras são mundos oceânicos onde a vida prolifera. Bem, quando falamos de superterras, estamos nos referindo basicamente a 2 tipos: rochosas com água e cobertas de água em um oceano interminável. Mas devemos adicionar uma terceira e rara família de superterras, planetas muito semelhantes ao que chamamos de planetas de carbono. Um planeta de carbono não se parece com nada que tenhamos visto antes. É um lugar com uma química diferente, mas cheio de tesouros muito terrenos. Em nossa galáxia, há planetas desolados, pobres e inóspitos. Mas a ciência segue a pista de um novo tipo de planeta, um mundo cheio de tesouros. Em nosso sistema solar, em nosso Sol e em todas as estrelas próximas, sempre há mais oxigênio do que carbono. Mas se imaginarmos um lugar no universo com mais carbono do que oxigênio, a formação do planeta será muito diferente. A análise espectral mostra que o carbono é mais abundante a 26.000 anos-luz do centro de nossa galáxia. Os planetas formados lá poderiam ser muito ricos em carbono. O céu matinal em um planeta de carbono seria qualquer coisa, menos azul cristalino. Eu imagino uma névoa amarela, com nuvens negras de fuligem. E à medida que entramos e descemos na atmosfera, imagino lagos cheios de compostos como metano ou gasolina. Imagino poços borbulhantes e fétidos de um líquido escuro, como um poço de petróleo, com pouca ou nenhuma água na atmosfera. O ar é composto de compostos de carbono, butano, benzeno, compostos de carbono que se separam ao refinar a gasolina. Um dia pode chover benzeno e no outro, querosene. Por mais estranhos que os planetas de carbono possam parecer, muitos achariam familiar a qualidade do ar. O ar em um planeta rico em benzeno seria semelhante ao de Los Angeles, com muitas partículas em suspensão, produto das emissões de carros, às quais, infelizmente, estamos tão acostumados. Apesar da poluição, os planetas de carbono podem ter um lado positivo e brilhante. Poderiam haver diamantes, porque o planeta contém grandes quantidades de carbono puro, e o carbono puro, submetido a altas pressões, se transforma em diamante. Os segredos de planetas exóticos como este aguardam para serem descobertos em toda a galáxia. Mas os astrônomos não estarão satisfeitos até encontrarem o Santo Graal, um planeta como o nosso, onde a vida seja possível, a próxima Terra.
As pessoas sempre me perguntam se acho que encontraremos um planeta igual à Terra, e eu respondo, claro, é muito provável que todas as estrelas tenham planetas de um tamanho parecido com o da Terra. Todas as estrelas têm planetas ou superplanetas de uma massa similar à da Terra. Se houver 200 bilhões de estrelas na galáxia, poderia haver 400 bilhões de terras. 400 bilhões de terras. O Observatório Espacial Kepler foi o primeiro instrumento capaz de encontrar um desses planetas. Ele observa as 100.000 estrelas da constelação de Signos no céu noturno, tirando uma foto após outra e mais outra, minuto a minuto. O objetivo de Kepler é simples: buscar estrelas que escurecem. Entre essas 100.000, quando uma estrela escurece fugazmente, significa que um planeta passou à frente dela, bloqueando parte de sua luz. O tempo que a estrela escurece e a quantidade de luz bloqueada dirá aos cientistas o tamanho do planeta e a distância a que ele está de seu Sol. Uma boa comparação é buscar o pontinho na luz que vemos de um farol, quando uma mariposa passa voando. Da mesma forma, o planeta é apenas um pontinho quando passa. É uma técnica muito útil, porque nos permite descobrir planetas menores que a Terra nas órbitas de estrelas semelhantes ao Sol. É uma técnica que mudou o curso da ciência. Acreditamos que podemos encontrar um planeta habitável nos próximos anos. Os cientistas calculam que a missão Kepler encontrará no mínimo 50 terras extrasolares. Uma das grandes questões que qualquer pessoa que busca vida fora da Terra enfrenta hoje é: e se não reconhecermos a vida, mesmo que a descobramos? As condições em uma Terra extrasolar poderiam fazer com que a vida evoluísse de forma diferente. Minha esperança é que vejamos algum sinal, algo que arrepie os cabelos. Seja qual for esse sinal, será o primeiro capítulo da maior história científica já contada. Propiciou a busca mais ousada e polêmica de todos os tempos. Finalmente, o ser humano gostaria de compreender suas origens. Gostaríamos de compreender como a vida surgiu na Terra. E agora os cientistas acreditam que têm as respostas. Eles até construíram a maior máquina da Terra para reconstruir o princípio dos tempos. Faça um passeio virtual até o passado, até o Big Bang, o novo Big Bang. Nosso universo é um conjunto elegante de mais de bilhões de galáxias, cada uma das quais é composta por cerca de 100 bilhões de estrelas. Ainda não se sabe quantos planetas existem. Sabemos que a Terra faz parte da galáxia Via Láctea e que nosso planeta azul orbita o Sol como uma safira, o único corpo celestial conhecido por abrigar vida. Mas como o nosso mundo chegou aqui? Queremos entender o que produziu a criação do universo e como ele evoluiu durante seus 14 bilhões de anos de existência. Pela primeira vez na história, os cientistas conhecem as respostas para algumas das perguntas, no sentido de que o universo é tudo o que conhecemos, tudo o que vemos. O que a teoria do Big Bang faz é nos contar como chegamos aqui. A teoria do Big Bang afirma que há mais de 7 bilhões de anos, o universo começou como um estado comprimido, incrivelmente denso e quente, com uma única missão: expandir-se. Houve uma explosão cósmica que criou as estrelas, o céu, as galáxias ao nosso redor. Então, onde quer que olhemos, vemos os vestígios dessa explosão cósmica que deu início ao universo. O Big Bang é uma teoria física amplamente aceita que pretende explicar o que aconteceu após o nascimento do universo. Dados sonoros e observações científicas a corroboram. Uma teoria não é algo com que você sonha no meio da noite. Só depois de superar muitas provas, ela alcança o status de teoria. No que diz respeito à teoria do Big Bang, não temos apenas um dado, mas centenas de dados que se encaixam perfeitamente com essa teoria. Quando observamos o céu noturno, podemos rebobinar até o momento do próprio Big Bang. Quando você olha para o céu, pode ver estrelas e talvez até a nossa própria galáxia, a Via Láctea. Mas se você olhar muito mais além, poderá ver os grupos de galáxias. Se olharmos mais para trás, poderemos ver a primeira geração de estrelas que estão se formando ou morrendo. Se continuarmos retrocedendo no tempo, poderemos ver a formação dos primeiros átomos. Continuando nossa viagem ao passado, podemos ver a formação dos primeiros prótons e nêutrons. Se continuarmos rebobinando o relógio e viajarmos muito mais para trás no tempo, podemos observar o primeiro incidente do Big Bang. Como conseguimos descobrir o Big Bang? Por que sabemos que é verdade? E o que ainda nos resta aprender? Durante centenas de anos, os astrônomos observaram o céu estrelado e contemplaram a origem do universo. Mas a maioria das ideias tem um fundo religioso. Durante o século XX, a ciência finalmente começou a encaixar as peças desse quebra-cabeça. Em 1915, Albert Einstein, talvez o cientista mais influente da nossa era, estava fascinado com o universo. Para ele, não havia nenhum princípio nem um fim. Einstein acreditava que o universo era infinito e eterno. No entanto, as crenças pessoais de Einstein contradiziam suas próprias equações, que indicavam que o universo tinha um começo.
A teoria geral da relatividade de Einstein prevê que a gravidade se entrelaça no tecido do espaço e do tempo, ou espaço-tempo. Ao introduzir uma massa em um universo imóvel, a gravidade acaba reunindo toda a matéria do universo. Em outras palavras, as galáxias se amontoarão umas em cima das outras. Por outro lado, se nasceram em um estado de expansão, o universo pode estar se expandindo. Einstein achava que o universo era estático, e essa hipótese era esteticamente agradável. Então, ele introduziu um ajuste matemático em suas equações que não as tornava erradas, mas induzia uma solução muito especial, uma solução improvável, um universo estático. Einstein chamou esse fator de ajuste de constante cosmológica. Os físicos propuseram que existia um efeito de reação que neutralizava a gravidade e mantinha o universo estático. Essa variável cosmológica satisfez a comunidade científica, que naquela época tinha uma visão muito vaga do nosso mundo. Se perguntássemos a um astrônomo daquela época o que é o universo, ele diria: é fácil, é simplesmente a Via Láctea. Isso é tudo, não se move, é uniforme e estático. O modelo ideal de um universo estático de Einstein foi logo descartado. Na década de 1920, no Observatório do Monte Wilson, na Califórnia, o astrônomo Edwin Hubble vasculhou o céu através do maior telescópio refletor da época. Isso lhe permitiu investigar o espaço mais profundamente do que nunca. Hubble descobriu, surpreso, que havia milhares de galáxias além da Via Láctea. Ele o fez medindo o brilho das estrelas distantes em comparação com as estrelas próximas, observando o deslocamento para o vermelho da radiação eletromagnética. Todo mundo conhece o som que um carro faz quando te ultrapassa. Quando ele passa por você, trata-se do alongamento do comprimento de onda do som à medida que o carro se aproxima ou se afasta de você. O mesmo acontece com as ondas de luz. Quando um objeto se move em nossa direção, ele fica mais azul, e quando um objeto se afasta, fica mais vermelho. Isso é chamado de deslocamento para o vermelho. Assim, os astrônomos podem ter uma ideia de quão longe um objeto está, observando a cor. Aqui temos um universo hipotético se expandindo após o Big Bang. É como o nosso universo, onde os adesivos são as galáxias, e a borracha do balão é o espaço em que estão inseridas. Isso é exatamente o que vemos em nosso universo. As galáxias se afastam umas das outras. Ele demonstrou o que os cálculos de Einstein já haviam antecipado, mas o gênio relutava em reconhecer. Quando Edwin finalmente mostrou que o universo estava se expandindo, Einstein disse: esse foi meu maior erro. A descoberta de Hubble sobre a expansão do universo, conhecida como a Lei de Hubble, tornou-se a primeira das provas em que o Big Bang se basearia, uma teoria que veio de uma fonte improvável. Um sacerdote e professor de física belga estudou as equações de Einstein e chegou à conclusão de que, se o universo estava se expandindo, no passado, ele tinha que ter sido menor. Portanto, ele deve ter tido um começo. Propôs que nosso universo em expansão surgiu do átomo primitivo. Ele compreendeu as implicações da ideia de Einstein. Se o universo está se expandindo, então é possível que a origem seja um átomo cósmico primitivo ou algum tipo de ovo cósmico que eclodiu, dando origem ao nascimento do universo. Os colegas de Lemaitre não consideraram muito a ideia do átomo primitivo. Isso sugeria uma criação cujas fronteiras estavam mais próximas da religião ou da teologia. Eles preferiam que o universo fosse estático, como muitos pensavam antes disso. Ou, se estava em expansão, como Hubble havia demonstrado, que se expandisse eternamente. Lemaitre defendeu sua teoria do ovo primitivo como puramente científica, mas o astrônomo Fred Hoyle se opôs veementemente às suas hipóteses. Apesar de concordar com a ideia de um universo em expansão, Hoyle propôs que as novas galáxias se formavam com matéria que estava sendo criada constantemente. Dessa forma, o universo sempre existiu e sempre teve a mesma aparência. Hoyle chamou sua teoria alternativa de o modelo do estado estacionário. Ele aceitava o fato demonstrado de que o universo parecia estar em expansão, mas disse que não havia uma criação, que não havia um começo. O universo sempre esteve se expandindo, e assim continuaria para sempre. Em 1949, durante um programa de rádio em Londres, Hoyle quis contrapor sua teoria do estado estacionário à ideia de Lemaitre do ovo primitivo. Ele se referiu à teoria de Lemaitre como a teoria do Big Bang, e esse nome ficou. Essas duas teorias opostas se tornariam as protagonistas do duelo científico final para determinar a origem de todas as coisas. Em meados do século XX, a origem do universo ainda era um enigma. Duas teorias opostas estavam no centro dessa batalha científica, o estado estacionário de Fred Hoyle e o Big Bang de Lemaitre. Para provar qualquer uma dessas teorias, cada uma teria que explicar a origem dos elementos do universo, aqueles presentes em todas as coisas. Existem elementos leves, principalmente hidrogênio e hélio, e elementos pesados, como nitrogênio, carbono, oxigênio e ferro.
Quando submetido a temperaturas elevadas, o hidrogênio se funde para formar hélio. Por sua vez, o hélio se funde, criando elementos mais pesados. Fred Hoyle propôs que a criação de todos os elementos mais pesados que o hidrogênio ocorria nos núcleos abrasadores das estrelas, em um processo chamado fusão nuclear. Entre eles estava também o segundo elemento mais abundante, o hélio. Um físico nuclear e Fred Hoyle explicaram como as estrelas criam elementos. Depois, chegaram à conclusão de que as estrelas também podem criar hélio. Então, todos esses elementos podem ser feitos nas estrelas, e não precisamos de um Big Bang. No entanto, a teoria de Hoyle apresentava vários problemas óbvios. E, o que é mais importante, não explicava como o hidrogênio se formava, pois as estrelas primitivas devem ter se formado com hidrogênio já existente. Hoyle tentou contornar o problema, sugerindo que o hidrogênio e o hélio sempre existiram e estavam sendo gerados espontaneamente, mas alguns começaram a questionar essas hipóteses. Na década de 1940, o físico russo George Gamow também estudou as origens dos elementos químicos, usando a teoria do Big Bang. Ele previu as proporções relativas de hidrogênio e hélio no universo e descobriu que deveria haver uma grande quantidade de hélio, que só poderia ser criado pela fusão de dois átomos de hidrogênio. Gamow descobriu que o hidrogênio constitui cerca de 75% dos elementos no universo, e o hélio, apenas 25%. Ele concluiu que as estrelas sozinhas não poderiam gerar tanto hélio. No entanto, se o universo tivesse começado com um Big Bang denso e quente, a temperatura teria sido alta o suficiente em todos os lugares para fundir o hidrogênio em hélio. Se olharmos para o que é conhecido como nuvens primordiais, elas possuem o que foi provavelmente a proporção original de hidrogênio e hélio, que é 3/4 de hidrogênio e 1 de hélio, exatamente o que a teoria do Big Bang previa. A formação de elementos pesados por meio da fusão de elementos leves foi chamada de nucleossíntese. E essa é a segunda grande prova que sustenta a teoria do Big Bang. No entanto, George Gamow deu um passo além. O físico e seus alunos fizeram uma hipótese extraordinária. Se o universo estava tão quente no momento do Big Bang, então hoje deveriam existir brasas, vestígios, o eco da radiação ainda ressoando pelo universo. A temperatura do espaço exterior deveria ser alguns graus acima do zero absoluto, um vestígio das temperaturas abrasadoras do próprio Big Bang. Gamow tentou detectar esses vestígios, mas estava no caminho certo. Passaram-se 2 décadas antes que a teoria do Big Bang fosse inequivocamente provada, e foi por acidente. Na década de 1960, a AT&T, anteriormente conhecida como Bell Labs, construiu uma antena gigante para se comunicar com satélites antigos. Esses instrumentos convertiam as ondas sonoras em impulsos elétricos, e estes em luz, sob a forma de micro-ondas e ondas de rádio. Em 1964, os radioastrônomos Robert Wilson e Arno Penzias estavam usando a antena para observar o hidrogênio da Via Láctea quando detectaram um sinal estranho. Usando um radiotelescópio gigante localizado em Holmdel, Nova Jersey, Penzias e Wilson escanearam o céu em busca desse som irritante. Para sua surpresa, eles detectaram um leve sinal de radiação em todas as direções. Os astrônomos ficaram perplexos. Eles não conheciam nada no espaço que pudesse fazer tal barulho. A maioria dos cientistas teria ignorado isso, mas Penzias e Wilson acreditavam que poderia ser algo importante. Eles investigaram todas as possíveis causas, incluindo os pombos e os excrementos que deixavam no radiotelescópio. Acontece que nada causava artificialmente o ruído. O sinal vinha do próprio universo. E quando descobriram isso, entraram em contato com um astrônomo de Princeton, que havia teorizado sobre a possibilidade de observar diretamente o fundo de radiação. Tratava-se do fundo de radiação de micro-ondas, a radiação remanescente do Big Bang, como o físico George Gamow havia previsto no final dos anos 1940. O fundo de radiação de micro-ondas mostrou como o universo era cerca de 380.000 anos após o Big Bang. Antes desse momento, o universo era uma amálgama densa e opaca de partículas carregadas e radiação na forma de raios gama e raios X. Depois de cerca de 380.000 anos, a mistura primordial esfriou, permitindo que os primeiros átomos neutros se formassem. Nesse ponto, matéria e radiação se separaram, e os primeiros fótons, ou raios, ou luz, puderam viajar livremente pelo universo. Esses mesmos fótons são a radiação que vemos hoje, e que viajou desde o início dos tempos. É como quando você vai acampar nas montanhas, e a névoa matinal não permite que você veja nada, até que o sol nasce e a névoa se dissipa. Naquele momento, você pode ver as montanhas espetaculares ao seu redor. Isso não significa que elas foram criadas alguns minutos antes. Isso é o que aconteceu com o universo.
Cerca de 400.000 anos após o Big Bang, a névoa se dissipou e pudemos ver as estruturas. Mas acreditamos que essas estruturas foram criadas na primeira fração de segundo após o Big Bang. O fundo de radiação de micro-ondas foi a terceira prova, e a mais convincente para validar o modelo do Big Bang. De certa forma, a sentença de morte da teoria do estado estacionário foi a descoberta do fundo de radiação de micro-ondas. A teoria do estado estacionário não oferecia nenhuma explicação plausível para a origem dessa radiação difusa. Finalmente, a comunidade científica aceitou a teoria do Big Bang. No entanto, o fundo de radiação de micro-ondas levantou questões. Quando a radiação era observada de perto, parecia homogênea, não irregular como se esperava. Isso representa um problema, porque se olharmos para o universo atual, veremos claramente que ele não é uniforme. Existem galáxias em alguns lugares e em outros não. E esse é um problema para os cosmologistas explicarem como a estrutura atual pôde evoluir a partir de um estado inicial homogêneo. Durante as 3 décadas seguintes, os cientistas tentaram encontrar minúsculas variações de temperatura ou flutuações que poderiam deixar uma marca no fundo de radiação de micro-ondas. Mas essas variações eram difíceis de ver com instrumentos baseados em terra. Os cientistas terão que voar para o espaço em busca de respostas. Em 2001, a NASA finalmente foi pioneira ao lançar ao espaço a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ou WMAP. Este satélite de segunda geração forneceu uma série de mapas manchados que revelaram a pegada cósmica da evolução do universo. A WMAP mediu as minúsculas variações na temperatura e densidade do fundo de radiação de micro-ondas. Essas irregularidades na temperatura finalmente levaram à formação de grupos e aglomerados de galáxias. Havia pontos quentes, que eram uma 30 milionésima parte de um grau mais quente, e pontos frios, que eram uma 30 milionésima parte de um grau mais frios. Esses aglomerados basicamente nos dizem que são aglomerados de matéria, mais antigos na história do universo, que podem fornecer os pontos ao redor dos quais se formaram os aglomerados de galáxias. A WMAP também ajudou a confirmar a idade do universo, entre 13, 7 e 13, 8 bilhões de anos. No entanto, mesmo com as informações coletadas pela WMAP, a teoria do Big Bang ainda apresenta problemas importantes. O fundo de radiação de micro-ondas revela que a temperatura do espaço é estranhamente uniforme. Áreas distantes entre si têm a mesma temperatura, mesmo que estejam separadas por 9 bilhões de anos-luz. Na teoria do Big Bang, ainda há algumas pontas soltas. Se você olhar para uma direção e depois para a outra, em princípio, estará olhando para 2 partes do universo que não deveriam estar conectadas. Não passou tempo suficiente desde a criação do universo para que esses 2 pontos pudessem ter estado em contato. Para resolver esse dilema cósmico, foi proposta a teoria da inflação. A lei de Hubble mostrou que o universo estava se expandindo desde o início dos tempos. No entanto, 1/trilionésimo de 1/trilionésimo de 1/trilionésimo de segundo após o momento da criação, o próprio universo passou por um breve período de hiperexpansão, durante o qual ele se expandiu a uma velocidade maior que a da luz, e depois voltou a um ritmo normal de expansão. Portanto, pontos no espaço que hoje estão muito distantes um do outro poderiam ter estado juntos em algum momento e à mesma temperatura. O universo começou sendo minúsculo, o que significa que houve um tempo em que ele era uniforme e possuía a mesma temperatura e densidade em todos os lugares porque era pequeno. A inflação o fez crescer exponencialmente até atingir um tamanho gigantesco. Por exponencialmente, quero dizer que ele dobrou de tamanho a cada intervalo minúsculo de tempo. E depois, à medida que se expandia, manteve uma temperatura e densidade uniformes. A teoria da inflação também ajuda a resolver outro problema. Os dados da WMAP determinaram que a forma do universo era plana e não curva, como deveria ser, se nos basearmos na quantidade de matéria e energia presentes. A teoria da inflação explica com simplicidade a suposta planura do universo. Vamos imaginar que vivemos na superfície desta bola de basquete. Como ela é bastante pequena, é claramente curva. Agora, imaginemos que essa bola se infla até atingir o tamanho da Terra. Então, qualquer área visível localmente pareceria plana. Parece plana porque estamos vendo apenas uma fração minúscula do todo. No caso do universo, os astrônomos acreditam que ele pode ser curvo como uma bola, mas é tão enorme que só vemos uma pequena porção. Então essa parte parece plana, apesar da curvatura intrínseca. O problema da forma da Terra é resolvido porque, apesar da curvatura inicial do universo, uma vez que ele se expandiu em uma estrutura muito maior do que as partes que podemos ver, as partes que podemos ver são naturalmente planas. A inflação resolve perfeitamente muitos dos problemas levantados pelo modelo original do Big Bang. No entanto, há um problema. Ainda não há provas de que a inflação ocorreu.
Temos a ideia de que o universo começou em um estado imensamente quente e denso e está se expandindo. Essa é a ideia do Big Bang. Temos outra ideia também chamada inflação, sobre como parte desse processo ocorreu. Ainda não há provas de que isso tenha acontecido. E isso. Ainda temos que explicar por que é assim. Uma nova missão pode revelar se a inflação realmente ocorreu. Em 2009, a Agência Espacial Europeia, em conjunto com a NASA, lançou o Planck, um satélite de terceira geração que estudará o fundo de radiação de micro-ondas com uma resolução extraordinária que não foi alcançada nas missões WMAP. É como se você fosse a um parque de diversões e se olhasse em um daqueles espelhos deformados. A imagem que você vê de si mesmo está distorcida, mas quando você sabe como deveria ser, pode inferir que esse espelho distorce. Com o Planck, seremos capazes de ver as distorções, e a partir delas, seremos capazes de aprender algo não apenas sobre o passado do universo, mas também sobre a matéria no universo atual. Os cientistas tentam provar a existência da inflação encontrando algo que ela possa ter deixado para trás, como ondas gravitacionais ou vibrações no tecido espaço-tempo, emitidas por objetos em movimento. Einstein previu que as ondas gravitacionais existiam, mas elas nunca foram observadas diretamente. Ainda assim, se a inflação realmente ocorreu, o evento de expansão energética deve ter liberado uma onda gravitacional que ainda reverbera hoje. Claro, não há som no espaço, mas podemos imaginar que uma corda de violino de uma determinada espessura e comprimento produz uma nota e uma frequência específicas. Portanto, um determinado tipo de evento astrofísico produziria uma marca distintiva nas ondas gravitacionais. Acreditamos que o Big Bang produziu um tipo único de onda gravitacional, e os cientistas esperam detectá-las. As ondas gravitacionais produzidas pelo Big Bang deixariam uma marca particular no fundo de radiação de micro-ondas, chamada polarização. Devemos detectar um certo padrão de polarização que possa indicar ondas gravitacionais originadas no início do universo, e essas ondas seriam uma indicação clara da inflação e do mecanismo que a causou. Essas ondas gravitacionais da inflação teriam estado presentes nessas primeiras frações de segundo e ainda estariam por aí. Elas teriam deixado um modelo impresso no fundo de radiação de micro-ondas. É diferente de qualquer outro processo que tenha ocorrido naquele momento no universo. No Polo Sul, o astrofísico John Kovac e sua equipe instalarão um telescópio de segunda geração chamado BICEP. Ele medirá a polarização dos fótons do fundo de radiação. Um fóton ou partícula de luz às vezes é polarizado, o que significa que ele se torce em uma determinada direção. Se a inflação produziu uma onda gravitacional, ela deve ter criado um padrão espiralado na parte polarizada do fundo de radiação, e o receptor do BICEP captará isso. Viemos ao Polo Sul com o telescópio BICEP, como a maioria dos telescópios de micro-ondas que estão aqui, por causa de sua atmosfera extraordinariamente clara e seca. No Polo Sul, não há vapor de água sobre nossas cabeças, porque a atmosfera é muito fina e fria. Qualquer presença de vapor de água na atmosfera absorveria os fótons do início do universo e nos confundiria com um sinal falso. Tentamos ir a um lugar onde o ar não interfira entre nós e o universo primitivo. Se não formos para o espaço, o Polo Sul é o melhor lugar para isso. O BICEP-2 está equipado com sensores sensíveis a micro-ondas para medir níveis mais fracos de fótons, que poderiam conter sinais de ondas gravitacionais produzidas pela inflação. O que me fascina é que acreditamos que aqui no Polo Sul podemos testar essa teoria com um pequeno telescópio. O suporte nos permitirá girar o telescópio e apontá-lo para qualquer ponto do céu. Observamos uma parte do céu, coletando incessantemente fótons, criando uma imagem de como a polarização parece naquela pequena parte do céu. Ao longo de meses e anos, ela se torna cada vez mais nítida. A existência de ondas gravitacionais no fundo de radiação de micro-ondas pode mostrar que a inflação impulsionou o breve período de hiperexpansão do universo. As ondas gravitacionais da inflação nos fornecem uma prova crucial. Essas ondas gravitacionais poderiam ser observadas hoje, e o padrão que deixariam na polarização do fundo de radiação seria uma prova conclusiva de que a inflação é o modo como o universo começou. Os experimentos no Polo Sul podem nos fazer viajar no tempo, muito mais longe do que a ciência poderia imaginar. Mas podemos ir ainda mais longe, além do período da inflação, até o próprio momento da criação. Um dos problemas do nosso modelo cosmológico atual é que ele não se concentra no que aconteceu no momento exato do Big Bang. Quando a matéria é comprimida em um estado tão denso, nossas leis físicas não funcionam. Os cientistas ainda não entendem o que aconteceu antes da inflação ou o que causou o Big Bang. Então, o que aconteceu antes do período da inflação continua sendo um mistério, por enquanto. Uma das características da inflação é que ela tende a apagar qualquer prova do que aconteceu antes. Portanto, alguém pode ter escrito em um quadro negro e outra pessoa pode ter apagado. Nesse caso, isso não ajudaria,
Mas se não tivesse sido apagado completamente, poderia haver pequenos vestígios. O que estamos começando a pensar é que, se houvesse pequenos vestígios do universo pré-inflacionário, talvez ainda existam, mesmo após a inflação. Na fronteira entre a Suíça e a França, o Laboratório de Física CERN abriga a maior e mais complexa máquina científica já construída, o Grande Colisor de Hadrons, ou LHC. Localizado a 9 metros de profundidade e do tamanho de 5 jumbos, foi projetado para recriar as condições que existiram 1 milionésimo de segundo após o Big Bang, para encontrar as respostas para por que e como isso aconteceu. As partículas subatômicas, ou prótons, são enviadas por um anel de 27 quilômetros de circunferência, a toda velocidade, a 9% da velocidade da luz e em direções opostas. 4 detectores localizados no túnel atuam como câmeras para registrar as colisões. Espera-se que, quando os prótons colidirem, suas massas e velocidades combinadas formem novas partículas, como as que podem ter aparecido nanosegundos após o Big Bang e que se desintegraram desde então. Essas partículas poderiam lançar luz sobre a origem das partículas fundamentais da natureza. Estamos procurando por novas partículas. Pode ser que essas partículas vivam apenas um instante no tempo e se decomponham em outras partículas, e que observemos essas partículas decompostas e as rastreemos, para que possamos descobrir de que energia se tratava, de onde vieram e qual era a massa da partícula-mãe. Físico e diretor do projeto CERN, Rolf Hoyer confia que, com esses experimentos, ele obterá partículas de Higgs. Conhecidas como as partículas divinas, acredita-se que as partículas de Higgs podem ter estado presentes no momento posterior ao Big Bang, e que delas pode vir a massa de toda a matéria no universo. Uma das principais razões pelas quais construímos o LHC foi para descobrir as partículas de Higgs, que, de certa forma, são um tipo de santo graal para a física de partículas, porque são a última peça do quebra-cabeça, para a qual não temos provas experimentais. O Grande Colisor de Hadrons também pode lançar luz sobre a teoria do tudo, que propõe que, sob uma energia e temperatura extremamente altas, as 4 forças da natureza, a gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, poderiam ter se unido nos primeiros momentos após o nascimento do universo. Depois, quando a gravidade se separou das forças, começou a rápida expansão do período inflacionário, que pode ser considerado o Bang do Big Bang. Durante as fases iniciais do universo, quando todas as energias eram imensas, pode ser que todas as forças parecessem ter o mesmo poder, porque isso sugere que, de fato, todas as forças que vemos hoje são manifestações de algum tipo de força primitiva e primordial que existia. Existiu alguma força primitiva para criar o Big Bang? E se sim, de onde ela veio? A teoria da inflação, além de se encaixar nos dados, também prevê que poderia ter havido um período pré-inflacionário. Diz que se o Big Bang aconteceu uma vez, poderia acontecer outra vez, e outra vez, e outra vez. Muitos físicos teóricos acreditam que houve um Big Bang, pelo qual nosso universo surgiu a partir de um universo pré-existente. Uma ideia sobre o que aconteceu antes do Big Bang é que outro universo já existia, e que somos uma flutuação quântica desse universo pré-existente. E isso pode acontecer muitas vezes. Se o universo nasceu uma vez, pode acontecer de novo, criando um multiverso de universos. Talvez isso aconteça o tempo todo, com universos se juntando a outros universos e criando universos maiores, ou com universos se dividindo em miniversos. Os modelos de Big Bang não possuem dados experimentais para apoiá-los, então eles podem ou não ser verdade. Ainda não há provas que confirmem se o universo surgiu do nada ou de algo, mas o Big Bang lança luz sobre como nosso universo evoluiu e, talvez, sobre seu destino final. O Big Bang é a explicação comumente aceita sobre a origem do universo, de acordo com dados e observações científicas e com teorias físicas e matemáticas. Aqui temos uma linha do tempo do que acreditamos que aconteceu. O universo começou em um estado quente e denso e começou a se expandir. Se a teoria do tudo for provada, as 4 forças da natureza, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca, se unificariam em uma força fundamental. Em um trilionésimo de um trilionésimo de um trilionésimo de segundo, à medida que o universo continuava a se expandir, a gravidade se separou repentinamente das outras 3 forças. Ao mesmo tempo, o universo passou de uma fração do diâmetro de um próton para ter 1 bilhão de anos-luz de comprimento em uma fração de segundo. Este processo de hiperexpansão, chamado inflação, dispersou as partículas na estrutura do universo e o manteve a uma temperatura quase uniforme,
À medida que a inflação diminuiu, a força eletromagnética e as forças nucleares forte e fraca se tornaram forças separadas. Elas interagem com o mar de partículas e antipartículas para criar uma sopa cósmica de energia. 100 segundos após o Big Bang, a temperatura sobe para mais de 500 milhões de graus Celsius. Os prótons e nêutrons se fundem pela força nuclear forte e criam o núcleo do hidrogênio pesado. Impulsionados pela intensa temperatura e pressão, a fusão nuclear converte o núcleo do hidrogênio pesado em hélio. E depois de alguns minutos, cerca de 1/4 do hidrogênio se transforma em hélio, que por sua vez produzirá elementos mais pesados. Durante centenas de milhares de anos, matéria e radiação estão unidas em uma névoa cósmica. Mais tarde, 380.000 anos após o Big Bang, matéria e radiação se separam, permitindo que os fótons ou raios de luz viajem livremente pelo espaço. O universo se torna transparente, permitindo que os fótons façam com que o fundo de radiação de micro-ondas seja visível. Quando o universo tem algumas centenas de milhões de anos, a gravidade une o hidrogênio e o hélio para formar nuvens que colidem, formando as primeiras estrelas. Quando o universo tem cerca de 500 milhões de anos, os grupos de estrelas e gás formam as primeiras galáxias. À medida que as galáxias se aglomeram pela força da gravidade, as primeiras estrelas morrem e liberam elementos pesados recém-formados: carbono, nitrogênio e oxigênio, os blocos de construção da vida. Esses elementos pesados finalmente se misturam para formar novas estrelas. Cerca de 9 bilhões de anos após o Big Bang, nosso Sol se forma dentro de uma nuvem de gás na Via Láctea. O gás e as partículas de poeira restantes giram em torno do Sol e se unem para formar os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. Tudo o que vemos em nosso planeta surgiu a partir da poeira estelar que se originou há 7 bilhões de anos, em uma faísca repentina de energia. Podemos considerar que o Sol é o neto de todas as estrelas da primeira geração, que se formaram logo após o Big Bang. Mas o modelo do Big Bang pode nos dizer sobre o futuro do universo? Uma teoria é que, como o universo continua a se expandir, a matéria se tornará cada vez mais fina. As galáxias esgotarão seus suprimentos de gás para a formação de novas estrelas, e as estrelas antigas se apagarão. O universo se tornará escuro e insuportavelmente frio. Em algum futuro distante, o universo será tão frio que até mesmo a própria vida não poderá sobreviver em um universo congelado. Chegados a este ponto, você já assistiu a este outro documentário sobre o espaço? Eu não perderia